A paz do Senhor, meus amados irmãos. Ouça o que a palavra do Senhor fala ao teu coração neste momento, que se encontra em 1 Reis 17, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse: Traze-me. Ele a chamou e disse-lhe: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze ele primeiro para mim um bolo pequeno e faze-o para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e o fez a palavra de Elias. Então comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Nós vemos aqui, irmãos, ou seja, quem é obediente e também, irmãos, aleluias, que não se conforma com a situação. Meu irmão e minha irmã, nós vimos aqui que Elias, ele profetizou que não haveria chuva, né, sobre os anos, aleluias. E isso aconteceu, irmãos, mas ali depois ele, segundo a palavra do Senhor, né, segundo a minha palavra, ou seja, Elias não estava dizendo que era a palavra dele que vinha primeiro, mas ele estava profetizando de acordo com a vontade do Senhor. Entenda isso, meu irmão, porque todas as vezes que eu e você somos escolhas de Deus, que Deus nos manda, Deus faz, eu e você, aleluia, quando sai algo na nossa boca, é porque, irmãos, quando nós temos intimidade, nós sabemos que Elias era profeta do Senhor. E ele deixou bem claro aqui que, segundo a minha palavra, a primeira palavra vinha do Senhor. Então ele só estava sendo boca de Deus ali, porque Deus já queria fazer, aleluias, vir sobre aquele povo, aquele mal. Meu irmão e minha irmã, 3 anos e meio ficou sem chover. Só, irmãos, que nós vimos ali que depois que Elias profetizou, sabe o que acontece? Deus sabia que Elias também estava ali no meio deles, onde Elias ia precisar. Porque, irmãos, ia passar anos sem chover. Nós sabemos que ia faltar alimento, nós sabemos que ia ficar difícil, ia faltar água, ia faltar alimentação, ia faltar recursos, providência para aquele povo. Só um detalhe. Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. E logo depois que Elias se profetizou, sabe o que aconteceu, meu irmão e minha irmã? Eita glória, eu amo esse Deus porque ele é fiel e ele é lindo e isso é mistério. Não tenha medo, não.
Ei, não tenha medo de fazer o que Deus manda. Porque quando Deus manda, ele se responsabiliza, nós vimos aqui. E logo em seguida, Deus disse para Elias, Elias, olha, é lindo, irmãos. Depois veio a palavra do Senhor a Elias e disse, Elias, retira-te daí e vai para o riacho de Querite, porque lá vai ter água para tu beber. Não vai faltar água, Elias, nem tão pouco, Elias, porque eu já ordenei, ou seja, Deus, irmãos, já estava tudo preparado. Nós vimos aqui que antes de Elias profetizar, né? Antes de Deus se apresentar para Elias, né, irmãos? Elias profetizou primeiro e logo em seguida Deus se apresentou para Elias e disse que já mandou ele ir para o riacho de Queride. E já, meu irmão e minha irmã, disse que já tinha ordenado aos corvos para levar pão e carne, refeição de manhã e à tarde. Ou seja, Deus cuida daquele que é dele e que é obediente nos mínimos detalhes. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã, de fazer a vontade de Deus, de ir, aleluia, onde Deus mandar. Não, irmãos, independente da situação, nós vimos ali que haveria uma seca, mas ali naquele lugar, Deus ia cuidar de Elias. Ei, muitos poderiam morrer de fome e de sede, mas Elias não, porque Elias, aleluia, ia ser cuidado por Deus. Deus ia mandar providências, se for preciso, Deus envia corvos. Deus, irmãos, ele mexe no coração de quem quer, mas para nos abençoar. E nós vimos que não faltou água. Vai, Elias, ou seja, já estava tudo preparado. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, irmãos. Aí nós vemos aqui que depois, quando o riacho se secou, aí Deus se apresentou a Elias e disse, Elias, vai lá em Sarepta, porque eu já dei ordem a uma viúva que te sustente. E Elias fez o quê? Foi obediente. Elias foi. Quando Elias chegou lá, irmãos, ele encontrou quem? Uma mulher que estava procurando 2 cavacos na mão. E ele foi e bebeu algo. Nós vimos aqui que Deus marcou encontro. Porque, irmãos, tudo que Deus faz, quando ele manda eu e você fazer uma coisa, nós não temos que ter medo. Sabe por quê? Porque Deus já providenciou tudo. Nós vimos que quando Elias chegou, ele encontrou quem? Aquela mulher procurando 2 cavacos. Aí ele disse, ele estava com sede. Nós vimos, irmãos, que Deus usa aqui o útil ao agradável, ou seja, Deus une pessoas com propósitos. Entenda. Aí, irmãos, Deus nos leva em lugares para quê? Para a gente fazer a vontade de Deus e também Deus, aleluia, nos abençoar. Elias foi lá abençoar foi precisar de uma bênção. E aquela mulher também estava precisando de uma ajuda. Entenda. Aí Elias chegou lá, aí encontrou aquela mulher. Aí, irmãos, ele pediu água para aquela mulher. E também aquela mulher, irmãos, ela foi, deu água a Elias. Nós vemos aqui. Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela trazê-la. Ou seja, nós vimos aqui a obediência daquela mulher. Aquela mulher estava procurando, né, irmãos, aqueles cavacos para fazer, mas ela soltou ali e foi fazer o que o profeta manda. Ei, quando a gente é obediente, ei, muitas vezes Deus quer que a gente faça primeiro a vontade dele para depois fazer a nossa. Nós vimos que aquela mulher deixou ali de fazer primeiro para ela, para fazer para o profeta. Ei, meu irmão, aprenda uma coisa. Não é em vão, mas tem gente que quer primeiro fazer a sua vontade para depois fazer a vontade de Deus. E não é assim. Primeiro nós temos que fazer a vontade de Deus para depois Deus fazer a nossa. Só que tem gente aí que não recebe milagre, irmãos. Por quê? Porque não faz a vontade de Deus. Sabe, quer fazer das vontades dele. Mas nós vemos um exemplo lindo aqui, essa mulher. E ela foi e trouxe água. Depois, irmãos, mais uma vez, né? Deus muitas vezes nos prova. Olha aqui. Aquela mulher foi. Eita glória. Raionakasu. Renianahaifousu. Reniasarai. Eita glória. Eu amo esse Deus. Deus está visitando pessoas aqui. E te ensinando. Que primeiro tem que fazer para os céus, para depois os céus fazer para você. Por isso que tem gente que não recebe, meu irmão. Então não olhe para as pessoas. Porque tem gente que quer fazer a sua vontade e não recebe milagre. Tem gente que não quer servir, não quer ser humilde, irmãos. Não quer se humilhar primeiro. Para aquela mulher ali, para muitos poderia ser uma humilhação, mas aquela mulher não. Ela foi simples, ela foi humilde.
Ela mesmo precisando, ela poderia ter dito, não, eu vou primeiro fazer para mim, porque eu estou precisando, eu estou com fome e eu vou fazer para mim e meu filho. Não, e depois, irmãos, ela buscou água, aí depois o profeta disse que queria um bolo. E ela disse, mas Senhor, olha, se na minha casa não só tem, se não, um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo na botija. E eu vou fazer a única refeição, vou comer e morreu meu filho. Mas o profeta Elias disse, não, vai lá e faze primeiro para mim. Por quê? Olha só, irmãos, nós vimos ali que Deus, mais uma vez, estava usando a boca de Elias para profetizar, dizendo, por quê? Assim diz o Senhor, que a farinha da panela não se acabará e o azeite não. E vai comer tu e teu filho e viver do resto. E, irmãos, e ela foi. Nós sabemos que ela foi e fez, conforme tudo o profeta mandou. E assim, irmãos, aconteceu. A palavra do Senhor está dizendo aqui que ela foi, preparou tudo. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze ele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Eita glória! E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Ah, meu irmão e minha irmã, e nós vemos aqui que ela foi obediente. Aquela mulher precisava, mas ela primeiro ajudou. Ei, quem você tem sido diante da situação? Ei, irmãos, porque aquela mulher ali estava diante, sabe, de uma prova, de uma providência muito grande. Mas aquela mulher, nós vimos aqui um exemplo lindo, que ela foi primeiro humilde. Ela, irmãos, ela foi obediente. Ela não se importou, né? Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu tenho pouquinho, eu vou dar, eu vou dividir, vou ficar assim, nada. Ou seja, é egoísta, só pensa em nós. Mas quando nós, irmãos, pensamos no nosso próximo também, nós vemos aí que tem recompensa. Ei, já estava tudo preparado por Deus. Entenda, irmãos, quando Deus traz uma palavra, sabe, poderosa, como essa na minha vida e na tua vida, é porque Deus preparou tudo. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus manda a gente só obedece. Nós vimos aqui que, em primeiro lugar, Elias foi sustentado. Deus disse, eu já ordenei. Deus já tinha preparado tudo. Quando Deus manda, irmãos, na minha e na tua vida, Deus prepara tudo. Deus já tinha preparado o milagre daquela mulher. Mas Deus primeiro queria ver a obediência dela. Ei, seja obediente, faça tudo conforme Deus mandar. Por que, meu irmão e minha irmã? Aleluias. Quem é obediente vê milagre. E nós vimos aqui que o milagre daquela mulher foi grande, irmãos. Ela tinha só um pouquinho. Mas ela primeiro fez para Deus. Ou seja, porque ela não estava fazendo para o profeta, era para Deus. E quem faz, irmãos, pelo menos dá um copo de água. Nós vimos aqui um copo de água, um prato de comida. Abençoa um profeta de Deus, um servo de Deus de alguma forma, que não saia sem a recompensa. Sai não, meu irmão. Quando você vem aos pés de Jesus, não sai. Então faça. Tudo não faça, irmãos, para o seu próximo como você está fazendo para receber algo, não. Mas sim, quando a gente faz de coração, quando a gente, irmãos, pensa também no nosso próximo, Deus, ele trabalha ao nosso favor e é dele que vem a recompensa. E aquela mulher foi e fez conforme o profeta mandou, usado por Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, sabe o que aconteceu? O milagre aconteceu. Porque ela foi obediente, ela foi humilde, ela ajudou precisando de ajuda. Ei, aleluias!
Quando a gente é humilde, quando a gente, irmãos, pensa no próximo, quando a gente também é obediente, a gente vê milagre. Deus conhece. E nós vimos ali que ela, irmãos, aquela mulher, ela tinha um coração tão bom que nós vemos aqui. Que ela foi fiel no pouco, mas também sobre o muito. Porque quando ela recebeu a bênção, aqui está dizendo bem claro que viveu, que comeu ela, o filho dela e também o profeta. Sabe por quê? Porque Deus abençoa aquele que é grato. No pouco ou no muito. Quem agradece, sabe, irmãos, quem abençoa no pouco, quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. Quem é obediente, Deus, irmãos, faz a panela transbordar, a nossa vida transbordar. O Senhor me trouxe aqui no dia de hoje para falar com pessoas, para dizer: seja obediente, faça tudo conforme o Senhor te manda. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, o que Deus vai mandar você fazer, mas o Senhor está dizendo aqui, ó, não temas, vai e faz conforme, aleluia, a tua palavra. Sabe por quê? Porque quando nós somos obedientes, Deus faz o milagre acontecer. Só, irmãos, aquela mulher que ela não precisou ver para aquilo, ela precisou crer para ver. Só que nós, muitas vezes, Deus nos dá uma ordem e a gente, irmãos, não quer obedecer. Por quê? Por medo de ir. Ei, Elias teve que sair de onde ele estava para vir a Sarepta. Para fazer o quê? Receber a providência. Aquela mulher precisou sair da casa dela para ir, meu irmão, buscar. E ali, eita glória, no caminho ela encontrou quem? Ela encontrou Elias, o profeta. Para que nós vemos, irmãos, é necessário nós sair do comodismo, sair do lugar, sair, meu irmão e minha irmã, mas também ser obediente. Ela foi, eita glória, aleluias, irmãos, ouviu a palavra do Senhor e voltou. Voltou como? Voltou para a casa dela. Mas aquela mulher voltou ali. Ai, eu amo esse Deus. Voltou, irmãos, ainda, né, só com a palavra. Porque quando ela voltou e ela chegou em casa, né, ela foi com as mãos vazias buscar, né, encontrou o quê? Aleluias! O profeta recebeu a palavra, fez aquilo que Deus mandou, né, fez conforme o profeta mandou e depois ela foi e voltou para a casa dela de novo, para depois receber o milagre. Deus está dizendo a pessoas aqui: ei, faça tudo conforme, aleluias, a minha palavra e não temas. Porque, irmãos, às vezes Deus nos leva a gente em lugar, para quê? Para receber, para depois a gente ver o milagre. Eu estou falando com pessoas, eita glória, que primeiro, aleluias, você está vindo aqui receber essa palavra para depois você fazer o que Deus manda, ou seja, não temas. Porque tem gente que é preciso ver para crer. Não, aquela mulher não viu, mas ela foi obediente. Obedeça a voz do Senhor e faça conforme tudo Deus te manda. Eu não sei onde você vai ter que ir. Eu não sei, meu irmão, para onde você vai ter que voltar. Porque aquela mulher foi, recebeu a palavra e depois voltou para a casa dela. Eita glória. Eu não sei se você vai ter que ir no lugar, né? Você está no lugar, né, e saiu, né? Aquela mulher saiu de casa, recebeu a palavra e voltou. Eu não sei, meu irmão, se você você teve que sair de um lugar, mas aleluia, se você vai ter que voltar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus está dizendo assim: não temas, porque eu já preparei tudo. Quando aquela mulher chegou em casa, irmãos, nós vimos aqui que diz, ó: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Ou seja, depois que ela foi obediente, depois que ela voltou, eita glória. Aí, irmãos, ela viu o milagre.
Você está entendendo? Meu irmão, ela fez, ela recebeu a palavra do profeta para depois voltar. E só depois que ela voltou, ela recebeu o milagre. Porque Deus já tinha, irmãos, determinado a palavra. E a palavra do Senhor é verdadeira. Ela é fiel e não volta vazia. Ei, aleluia, Deus usou o profeta Elias na vida daquela mulher. E Deus me trouxe aqui com o profeta dele na terra para te dizer, seja obediente e não temas. Não temas, aleluias. Elias foi obediente e saiu de onde ele estava. Para quê? Para receber o milagre. Se Elias fosse desobediente, ele ia morrer. Porque quem é desobediente morre. Morre, irmãos. Quem é desobediente morre sim. Ai, irmã Fabinha, você está dizendo que não. É, irmãos. Morre. Sabe por quê? Porque o povo, Deus, deu uma ordem àquele povo do Egito que ia tirar eles do Egito. E sabe o que aconteceu? Deus tirou eles do Egito e levou eles para o deserto para cuidar deles. E sabe o que aconteceu, irmãos? No deserto, muitos foram desobedientes e morreram. Mas os que foram obedientes chegaram na terra que mana leite e mel. Entenda? Sabe por quê? Elias, irmãos, chegou no lugar e recebeu a providência? Porque ele foi obediente. Sabe? Aleluia, porque a viúva de Sarepta recebeu o milagre? Porque foi obediente. O segredo é obedecer. O segredo, meu irmão e minha irmã, é crer, é fé, é confiar. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. Deus está dizendo a pessoas aqui, creia. Creia, não seja incrédulo, mas receba essa palavra poderosa do Senhor. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é a providência que você precisa neste dia. Eu não sei, aleluia, mas de uma coisa eu tenho certeza. Que quando chega o mal, aquela mulher ela tinha perdido o esposo. Ela estava à beira, irmãos, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Né? E a palavra do Senhor também diz que ela tinha perdido o esposo. E tinha também, aleluias, estava devendo. Devendo, aleluia, e os credores iam levar o seu filho. É, meu irmão e minha irmã. Chega uma situação da nossa vida que é só Deus na nossa vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é o suficiente. Mas nós vimos que para ter Deus nós temos que buscar. Nós temos que buscar, irmãos. Ei, aquela mulher, Elias, ele andava com Deus, por isso que Deus cuidava dele em todas as situações. Nós vemos aqui que não importa se vem a chuva. Ei, aleluias. Elias estava num cenário de seca, irmãos. Que ia ali começar ali, sabe? Um cenário não favorável. Mas Deus já tinha preparado tudo para Elias. Aquela mulher também chegou à seca, ficou sem chover, mas Deus também chegou na vida dela e providenciou tudo. Nós vemos aqui, que coisa linda, irmãos, é ser obediente. Não temas, diz o Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu não sei de onde você vai ter que sair, eu não sei o que você vai ter que fazer para Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus disse, não temas. Não temas porque eu sou contigo e eu já preparei tudo. E o milagre vai acontecer e vai comer, aleluias, você, teu filho, ei, aleluias, e o profeta. Ei, quando nós somos obedientes, irmãos, Deus faz além daquilo, e não só é para nós, mas também é para nós, eu e você abençoar aqueles que precisam da bênção e é através da nossa vida. Deus usou Elias para abençoar. Mas também, irmãos, usou aquela mulher para abençoar Elias. E nós vemos, e todos, a casa dela e o profeta foi abençoado. É, meu irmão e minha irmã. Porque quando nós somos obedientes, Deus está chamando você a ser obediente. Deus faz coisas grandes. A gente vê milagre grande, não é pequeno não. Amém, irmãos? E o que Deus tem para você é para você, aleluias, e aqueles que Deus colocar na tua vida. Entenda, meu irmão e minha irmã, então seja obediente, faça conforme Deus te manda. Não temas, diz o Senhor, porque Ele já preparou tudo. Toma posse e recebe em nome de Jesus, porque a providência, aleluias, vai chegar. Amém? Aleluias, não olhe para o cenário, não olhe, aleluias, para o pouco, porque nós vimos que no pouco Deus, Ele, aleluias,
multiplica, irmãos. No pouco, quem é fiel no pouco, sobre o muito, Deus coloca. Somente obedeça a voz do Senhor e tu vai ver o grande milagre acontecer. Toma posse.